Oi, hoje o nosso vídeo é um pouquinho mais longo, mas eu prometo que não vai demorar muito não. Eu preciso explicar para você quais são as consequências, o que a síndrome aérea pode causar no seu animalzinho. Para que você tanto cuide, se você já tem um, quanto você pense bem e escolha muito bem o criador que faça o controle da síndrome aérea no plantel dele, e assim você consiga ter um cãozinho braquicefálico com muito mais qualidade de vida, que vai viver muitos anos do seu lado, sem tanta preocupação. Certo? Então, um pouquinho mais de paciência e eu tenho certeza que vai te ajudar muito tudo isso daí. Certo? Bom, então vamos lá ao nosso palavrão. Síndrome aérea dos braquicefálicos. Ela comete os braquicefálicos. E como diz o nome, é uma síndrome. São vários sinais, são vários pontos que acometem e que causam sinais clínicos muitas vezes diversos, diferentes de animal para animal, principalmente de raça para raça nesses casos. E é isso que eu quero explicar para vocês. Bom, quem nunca ouviu falar? Meu Deus, meu cachorro estava ofegante, não deu tempo de chegar no veterinário, ele morreu. Cheguei em casa, meu bulldog estava morto. Ai, meu American Bully infartou. Não é que cão não infarta, mas é muito raro. Esses cães, quando você ouvir que infartou, que não deu tempo, são crises de hipertermia que levaram esses animais a óbito nesse momento. Bom, hipertermia, temperatura alta. Você está falando de respiratório? O que tem a ver com a síndrome aérea? É isso que vocês têm que entender hoje. Bom, a culpa é dela. A culpa dessas mortes nos braquicefálicos é a tal da síndrome aérea dos braquicefálicos. Bom, então vamos lá. O que ela faz? Primeira coisa, não é só animais de focinho chato, não é só bulldog que é braquicefálico. A braquicefalia é uma alteração no formato do crânio desses animais, tá? Então, olha que diferença. O animal dolicefálico, né, que é um animal de focinho mais alongado, olha o formato do crânio deles como é diferente. Só que essa diferença não está só na parte óssea, está em toda a parte de tecido mole, em todo o sistema respiratório desses animais e muitas vezes outros fatores de conformação, que é um dos temas que eu vou falar com vocês sobre exageros de conformação no padrão, tá? Que prejudicam mais ainda tudo isso. Então, Chihuahua, Bulldog francês, Bulldog inglês, American Bully, são tantas raças, Cavalier, tá? Todas elas são consideradas braquicefálicas e são acometidas pela síndrome aérea. Eu sempre falo que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Olhem essa imagem. Um bulldog e um cão dolicefálico. Parece um border. Esse slide é da Universidade de Cambridge, tá? Que eles fazem aquele trabalho do Boas. Vocês estão vendo que não é só a parte externa que é afetada, que a parte interna é muito diferente? Pois é. Isso aqui compromete muito a respiração desses animais. Então, um animal braquicefálico, ele não consegue fazer a troca respiratória. Ele não consegue respirar de jeito nenhum como um cão dolicefálico. Ele não troca oxigênio, ele não respira como um outro cão por causa dessas alterações anatômicas. Bom, aí eu vou te fazer outra pergunta. Um dia muito quente, seu cachorrinho fez um exercício, você pega ele tá suado? Ele vai estar todo molhado de suor, que nem você fica? Ou ele vai estar ofegante? Pois é, o cão, ele até tem alguns pontos que ele soa um pouco, mas a manutenção da temperatura corpórea dele é feita através da respiração. Quando ele ofega, aquilo troca, né? É como se fosse o nosso suor, e aí abaixa a temperatura corporal dele. E aí, vamos pensar? Eu tenho um braquicefálico que não respira direito. Eu tenho um braquicefálico gordinho, que a temperatura corporal dele está mais alta. O que vai acontecer com esse animal quando ele precisar baixar a temperatura corporal dele, precisar ofegar e não conseguir respirar? Pois é, ele vai entrar numa crise de hipertermia. A temperatura corporal dele vai subir. O grande problema da síndrome aérea é que não é só isso que ela faz. Ela leva tantas alterações, são tantos problemas diferentes que muitas vezes o veterinário que não tem um conhecimento maior sobre raças não se liga que são problemas ligados também à síndrome aérea, tá? O formato do crânio alterado faz com que a fontanela, a moleira do bebê,
né? Não se feche, hidrocefalia, alterações neurológicas, tá? Então, eu vou falar mais sobre as raças. Se vocês tiverem alguma raça que vocês querem que eu fale, bota aí nos comentários. Fala sobre o Chihuahua, fala sobre tal. Se eu não souber, eu vou pesquisar e prometo trazer algum conteúdo bem legal para vocês, tá? Bom, e essa síndrome, ela afeta cada raça de um jeitinho diferente, de um jeitinho muito particular, tá? As 3 raças que a gente tá mais acostumado, que todo mundo acha que são as únicas que são afetadas, e não são, seriam Pug, Bulldog francês e Bulldog inglês, tá? O American Bully, a gente junta os 3, são os 3 juntos, tá? Bom, principalmente os exóticos, que são aqueles cães que têm a cabeça, mas como eles falam, abuldogadas, tá? Bom, então, por exemplo, o Pug, o narizinho deles é fechado, a obesidade deles é muito comum, tá? E eles têm um acúmulo de tecido, de pele, de gordura no pescoço, que prejudica mais ainda a respiração. O Bulldog francês é a estenose de narina, é o focinho muito chato, a relação do crânio e focinho, que são medidas que a gente faz, tá? Os machos são mais afetados do que as fêmeas. Eles não têm tanta obesidade quanto os pugs, mas também tem que ficar de olho. E o Bulldog inglês, obesidade, né? A questão do tórax dele, o formato do tórax dele não é legal, porque o peito em barril, ele tem uma capacidade respiratória menor, então já dificulta mais ainda. A traqueia deles é estenosada, eles têm hipoplasia de traqueia, a traqueia deles é fina, então tem que radiografar para ver como que é essa traqueia, tá? Então, cada raça tem o seu detalhe. Por isso que quando eu falo para vocês que quando o seu animal tem aquelas respirações alteradas, você vai ter que procurar um veterinário que faça o índice boas, tá? E que identifique o que está causando. Qual é o ponto no seu cãozinho que está afetando ele? Porque não adianta nada, por exemplo, um Bulldog inglês que tem uma hipoplasia de traqueia, eu ir lá e operar a narina dele. O que está afetando a traqueia? Então a gente precisa identificar qual é o ponto da síndrome aérea que está prejudicando mais a qualidade de vida desse animalzinho, que está causando as crises. A partir daí a gente decide por tratamentos clínicos ou cirúrgicos, dependendo da situação, tá? Muitas vezes a gente acha que a cirurgia é a solução de tudo. Não é, e vocês vão ver. Mas todos esses tratamentos vão resolver o problema de um animal. E aí, eu não tenho ainda, eu quero comprar. É hereditário? Não é? O que eu vou fazer? Como que eu vou conversar sobre isso com o criador? Porque ronca ou não ronca? Eu vou passar para vocês umas dicas bem legais, tá? Primeira coisa, existem criadores e criadores. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu criei mais de 10 anos e não sabia. A questão é, quando você perguntar para o criador, você faz o controle da síndrome aérea nos seus animais? É a forma como ele vai responder e como ele vai te tratar. Se ele for grosseiro, se ele for falar que não tem nada, que não vai fazer, pula fora. Procure outro criador que seja mais acessível, que por mais que não faça, esteja disposto a fazer. Porque vocês vão ver que não tem custo nenhum a avaliação da síndrome aérea. São medidas, são procedimentos super simplesinhos, contas que a gente faz ali e a gente consegue diminuir muito a incidência e a gravidade do problema nos filhotes. Então, é simples, não tem custo. Se o criador foi grosseiro e falou que não vai fazer, o que você está fazendo aí ainda? Você está caçando o problema. Esse animal, quando ele tiver um problema de saúde, ele vai virar as costas para você e não vai te dar nenhum apoio moral. Porque o bom criador, ele acompanha os filhotes conforme vai crescendo, e o que acontecer, por mais que ele não tenha responsabilidade muitas vezes financeira sobre aquilo ali, ele vai te orientar. Faz isso, faz aquilo, eu tenho experiência. Entenderam a diferença? De um criador responsável, de um criador ético, de um bom criador e de um criador que só pensa no dinheiro? Então, essa é a primeira dica, tá? É a forma como ele vai te tratar quando você falar com ele sobre isso. Como que você faz assim? Aí, vamos lá. Normalmente a gente pega filhotes. Filhotes dificilmente têm os sintomas respiratórios, como o que a gente vai ver aqui. Olha a narina dele como abre e fecha. Vocês viram que o narizinho dele é fechadinho, mas não muito? Esse nariz tá perfeitinho, tá? É uma das coisas que a gente controla na síndrome aérea, que faz parte do índice boas, certo? Bom, então vamos lá. A respiração no filhote é complicado. Mas o que acontece? A gente não pode esquecer que a síndrome aérea, ela afeta uma parte do organismo essencial para viver, que é a respiração. E ela afeta em tantos pontos diferentes, em tantos locais diferentes, que se a gente não se preocupar em diminuir isso nas raças que são acometidas da forma correta, trabalhando da forma correta
a seleção de acasalamento, de cruzamentos, né? Se o veterinário não se preocupar em identificar o que está causando para poder resolver o tratamento, a gente tem animais que têm uma expectativa de vida muito baixa, em torno de 6, 7 anos, 8 anos. O bulldog francês é para viver muito mais do que isso. Então, pensa nisso. Você quer um cachorro para viver 2, 3 anos e morrer no seu colo, passando mal de hipertermia? Garanto que não quer. Você quer ficar gastando com o veterinário toda hora? Não quer. Então, se você está querendo comprar um braquicefálico, a melhor coisa que você está fazendo é aí assistindo o vídeo, tá? Então, vamos lá. Hipertermia, a gente já entendeu por que acontece nos braquicefálicos, né? Qual a relação delas com a síndrome aérea? E ela leva à morte em minutos, não é horas. Para um animal morrer numa crise de hipertermia, são minutos. Eu já dei dicas, vou dar mais dicas para vocês identificarem isso daí, mas a maior dica é a cor da língua. Arroxou a língua tem aquela saliva grossa escorrendo, coloca ele para respirar um ar gelado, não esquece que a temperatura corporal é pela respiração, gelo, axila e virilha e corre pro veterinário o mais rápido possível, certo? Muitas vezes a gente precisa entubar esses animais por causa que fecha o caminho para a respiração, tá? Ah, mas então eu já vou operar para prevenir o problema, para não acontecer isso com o meu cachorro? Não. Primeiro que a gente tem 2 procedimentos cirúrgicos, tá? Alguns animais fazem os 2, outros fazem um só, porque depende disso que eu acabei de falar para vocês, do que está cometendo eles. Então, o veterinário tem que saber identificar isso daí. Tem que fazer o índice boas e saber identificar. E cirurgia não é algo tão simples e tão banal. Primeiro que são braquicefálicos, a anestesia já é complicada. O risco na anestesia é muito maior do que qualquer de outro cão, tá? E segundo lugar, que o pós-cirúrgico tem complicações. Eu acho que vocês, não sei se algum veterinário já comentou isso com vocês, mas eu tô até colocando os slides novamente da Universidade de Cambridge para vocês verem que quem tá falando isso não sou eu, tá? Quem tá falando isso são as pesquisas dessa universidade que estuda só isso. Síndrome aérea dos braquicefálicos. Lá eles fazem a cirurgia por vídeo. Ou seja, a cirurgia aqui no Brasil também já se faz, tá? Mas a maior parte das vezes não é por vídeo. Então, é uma cirurgia muito mais avançada até. É feita também a abertura das narinas, quando o cachorro tem estenose de narina, tá? Quando o narizinho é fechado, faz a plástica para abrir o nariz. Mas a do palato, normalmente é a mais importante, tá? Para vocês entenderem por que é importante a do palato, nos casos quando tem o palato mole alongado, né? Olha a diferença do antes e do depois da cirurgia. Olha aqui por onde o ar entra. Vocês estão vendo a diferença do espaço que agora tem para o ar entrar? Só que se o animal não tem um palato mole comprometendo isso daí, para que vai operar o palato dele? E eu já acompanhei muitos animais que têm síndrome aérea e não tem prolongamento de palato que leva a esses quadros. Entenderam por que a cirurgia nem sempre é a solução e vai resolver? Bom, como saber? A Universidade de Cambridge desenvolveu todo esse protocolo chamado de índice BOAS, que são avaliações que a gente faz nesses animais para identificar a gravidade da síndrome e qual o ponto que está cometendo. Ai, deve custar uma fortuna. Bom, na clínica como veterinário, normalmente a gente cobra um procedimento de consulta clínica de rotina. A minha consulta clínica de rotina é em torno de R$100. É o valor que eu cobro. Se for um braquicefálico, a gente faz um índice BOAS. O criador, ele vai fazer esse índice BOAS para quê? Para avaliar a matriz e o padreador, identificar a gravidade neles e estudar os acasalamentos. Porque se eu tenho uma matriz mais acometida, um padreador menos acometido, eu seleciono quem vai cruzar com quem e assim eu consigo um número de filhotes menor acometido e os que vierem acometidos vêm em menor gravidade. Entenderam a importância do criador estar fazendo esse índice? E tá passando isso para você? Quando você compra um filhotinho que o pai e a mãe têm índice BOAS, que foi feita essa seleção, você sabe que ele tem uma chance muito menor de ter a síndrome aérea e se tiver serão sinais bem menos graves do que a gente está acostumado. Não tem custo. De torno de meia a 1 hora a gente avalia um animal adulto no índice BOAS. 1 hora é absurdo. Meia hora, tá?
São avaliações de medidas, então a gente faz medida da circunferência do pescoço, do tórax, né? Existe a síndrome oftálmica do braquicefálico, que eu vou falar para vocês, tá? Que são alterações oftalmológicas muito comuns nesses cães, que prejudicam principalmente a qualidade de vida, porque causam dor, causam incômodo, tá? Avalia também a estenose da narina, o BCS, que é aquele índice corpóreo que eu falei para vocês da obesidade e tudo mais. Medidas, uma fita métrica e tempo. Além disso, a gente também faz o teste do exercício, né? A gente avalia a respiração, anda 3 minutos com esse animal e avalia a respiração de novo para ver como que mudou, se tem estertor e tudo mais. E aí tem que ser um veterinário para estar avaliando esses sons, tá? Mas, de praxe, sem a caminhada, só de fazer essas avaliações, por exemplo, as medidas e tudo mais, a gente já tem um índice boas muito, que melhora muito essa questão, essa casuística nos filhotes, tá? Então, os sons respiratórios, tem que ir lá no YouTube lá do Boas, ouvir, identificar, tá? E aí, conforme, antes e depois dessa caminhadinha de 3 minutos, a gente vai colocar aqui no que a gente chama, no que o Cambridge chama de semáforo, tá? Então, quando é verde, tá ok, perfeito, maravilhoso. Quando o animal se encaixa no amarelo, alerta, ele só vai poder cruzar com um animal que é verde. O vermelho, o ideal é não reproduzir, mas se reproduzir, tem que avaliar os outros fatores, né? E sempre com o animal que se encaixa aqui no verde. Fala que não é simples? Poxa, gente, é uma avaliação tão boba que melhora tanto a saúde dos filhotes, tá? Bom, aí, nessas avaliações do índice boas, normalmente se avalia a respiração do animal, a estenose da narina, a questão oftálmica, tá? E vai se dando a pontuação, tá? Então, ó, o cachorro apresenta graves problemas respiratórios? 3. Então, vai pontuando nas tabelinhas, que não é a gente que faz, já tem tudo prontinho, tá? Então, vai lá pontuando esse animal nessas tabelinhas. Bom, aí a gente vai saber o índice boa do pai e da mãe. Então, eu tenho lá o índice boa da mãe tal e do pai tal. Eu vou pegar esses dois índices, somar e dividir por 2. Esse é o provável índice dos filhotes. Se esse índice for menor do que 20, se esse valor for menor do que 20, esse filhote tem tudo para ser extremamente saudável e a chance dele ter a síndrome ou sinais graves da síndrome é muito baixa. Amarelo, a gente já fica com um pouco de alerta. Vê quais são os sinais dos pais, se preocupa em cuidar dos detalhes. Vermelho, não deveria nem ter feito esse acasalamento. Bom, então, quando você estiver conversando com criadores, pergunte. Perguntar não ofende. Chega para ele e fala, você faz o índice boa dos seus filhotes? Qual que é o índice do pai e qual que é o índice da mãe? Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, no Instagram, para vocês. Volta aqui no vídeo, vê lá certinho e faz a sominha. E aí você vai saber qual a chance desse bebezinho de ter a questão do índice. Se o criador foi legal com você, nossa, eu não faço, mas e aí? Mostra meus vídeos para ele, tem meu contato aí na rede social, pede para ele entrar em contato. Eu oriento vocês. Eu amo o Bulldog Francês, então é minha paixão. A American Bully é minha nova paixão. A Síndrome Aérea tem vídeo de eu explicando todo o índice boas, como que faz aí, de graça no YouTube. Esse é um comprometimento meu com a raça, principalmente o Bulldog Francês. Tá? Então, para avaliação do índice boa da Síndrome Aérea, se o criador foi legal com você, manda ele entrar em contato comigo. Eu oriento ele, eu oriento você. E aí, em meia hora, vocês fazem isso aí nos pais e vão saber. Ele foi legal com você, eu garanto que ele vai te dar toda a assessoria e assistência que for preciso. E aí, vamos juntos. Porque tem muitos países lá fora que eles não querem mais, eles querem que os animais braquicefálicos sejam todos castrados e que não reproduzam mais, que as entidades de sinofilia não registrem braquicefálicos. Isso me dói o coração. Eu acho que existem outros meios menos radicais. A gente pode diminuir a gravidade e a incidência dos problemas. Basta a gente fazer um esforcinho, né? E estão vendo que nem é um esforcinho tão grande assim, né? Bom, então, o que eu tenho para falar? A primeira coisa, pergunte pro criador. Se ele for grosseiro, falar que não faz, que não tem problema, obrigado e até nunca mais. Se ele for legal, se ele já faz, maravilhoso, você tem um criador espetacular na sua mão. Se ele não faz, entra em contato comigo. Eu vou te ajudar. Síndrome aérea, a melhora da qualidade de vida, principalmente do Bulldog Francês. Como eu cometi já o erro, muito tempo, de não cuidar disso.
agora eu tô voltando a criar, tô cuidando, eu tô me comprometendo a passar essa informação o máximo possível para que criadores interessados realmente façam também e melhore a raça. Não pelo criador, mas pela raça, porque eu amo esses bichinhos. Eles são encrenqueiros, eles são tudo, mas eles são a minha grande paixão. Então, meu WhatsApp tá aí, meu nome é Mariana. Entre em contato, tá bom? Se eu não responder, manda mensagem de novo, porque às vezes é um monte de grupo, eu não vejo, sou meio distraída, tá? Sou meio doidinha. Mas eu prometo que assim que eu ver a mensagem, eu vou te dar a orientação necessária. É algo bem simples e rapidinho. E você vai conseguir comprar o seu cãozinho lindo e muito saudável. Esse é o objetivo do Bom Criador. Produzir animais de raça, dentro da questão do padrão, lindos. Mas, antes de tudo isso, a gente tem que focar na saúde. A gente tem que focar quais são os problemas da raça e como controlar isso daí. Nos próximos vídeos, eu vou estar falando para vocês sobre exageros de conformação. São alterações estruturais que prejudicam a saúde. Já vou deixar umas perguntas no ar. Sabe quando salta aquele olhinho, o pessoal chama de olho cereja, aquela terceira pálpebra do olhinho? Ou então entrópio, úlcera de córnea? É genético? Mas úlcera de córnea é uma lesão no olho. Como vai ser genético? Pois é, a úlcera de córnea não é genética. Mas existem alterações na estrutura tanto do globo ocular, quanto da pálpebra, da face desse animal, que fazem com que lesionem a córnea e causem úlceras de córnea recorrente. Essas questões conformacionais, o criador tem que trabalhar na hora também de fazer a seleção de cruzamento. Isso são exageros no padrão, exageros conformacionais. Lá fora, eles já estão fazendo isso há alguns anos, tá? E os problemas já estão muito menores. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar falando para vocês sobre esses exageros de conformação, como que a gente vai identificar isso no filhotinho que a gente vai comprar, tá? Quais são os problemas que isso vai acarretar, tanto para a gente, porque são despesas com o veterinário que não acabam mais, quanto para o filhote, para o cachorro. Eles sofrem, eles têm dor. Você ia gostar de estar sempre com uma úlcera de córnea, com o seu olho incomodando? Um outro problema que também é sempre uma questão, até briga na internet. Sarna demodésica é genética? Eu já adianto, não. Porque sarna é um ácaro, é um bicho que vive na pele. Como que ele passa pelo DNA? Só que o ácaro da Demodex vive na pele do cão bem feliz sem causar problema. Por que tem alguns cães, então, que têm crises recorrentes de demodicose, e não só demodicose, que tem problemas recorrentes de infecção de pele e tudo mais? É porque é branco? É porque a maior parte das vezes eles têm um problema chamado de atopia ou hipersensibilidade alimentar, que são problemas hereditários e muito comuns. Em American Bully tá muito complicado. Bulldog francês, Shih Tzu, então, chegou na clínica Shih Tzu, atópico. Tá? Então, são problemas. A causa disso tudo é a atopia e a hipersensibilidade alimentar. E ela sim é hereditária. Tem como controlar no plantel? Tem. Custo? Nenhum. São questionários e avaliações simples que a gente faz, seleciona os acasalamentos e diminui também a incidência e gravidade do problema. Basta a gente identificar e estudar os acasalamentos. E aí o problema se reduz. Então, olha só, é muita coisa interessante, muita raça diferente. Se tem uma raça que você quer que eu fale, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender um pouquinho sobre síndrome aérea, evitar problemas e perder o seu animalzinho e também poder selecionar um criador que trabalha com esse amor e esse carinho, produzindo animais com muito mais saúde. Tá ok? Fique atento, os vídeos a gente vai lançando aí durante a semana e o que vocês quiserem que eu fale é só deixar nos comentários. Um abraço e até mais!